Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Cantemos o hino 161 da nossa harpa cristã, Navegando para a Terra Celeste. Terra celeste, meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a luta de manhã romperá, então os remidos entrarão. Se vou pelas terras, pelos mares também, alerta Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se levar-me a porto com alegria sem fim, será jubiloso esse dia pra mim, em que eu chegar ao céu de luz. Que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saúdo-te já, ó meu Jesus. Se vou pelas terras, pelos mares também, alerta Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim. Ó mundo que jazes no vinho cantador, não quero jamais em ti morar. Pra festa celeste que eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar. Pelas terras, pelos mares também, alerta Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se leva-me ao porto com alegria sem fim. Lembrai-vos que o naufragar é fácil para qualquer um de vós. Convites pras bodas Jesus nos quer dar, lugar é bastante para nós. Se for pelas terras, pelos mares também, guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim. Cantemos ainda 141, Pastor Roberto Cardoso. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Cantemos, meus irmãos, com bastante alegria, bastante fervor na alma. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei pelo seu amor. Vamos cantar, irmãos, com a nossa alma. Tem hino que é uma verdadeira oração, né? E esse é um deles. Portanto, cantemos orando. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Toda a igreja, cantemos. Guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz.
Acho prazer em te seguir, descanso, paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do teu amor, sentindo perto a sua posso cantar a escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá se comove velho meu, lá meu espírito ele vê, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Ainda, irmãos, adorando 151, cantando com a alma, louvando com a alma. 151. Presbítero Zico. Presbítero Zico. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos. Fala, Jesus querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 151. Cante, irmão. Enche o peito, cante. Aproveite. Jesus querido, fala-me, oh Jesus, fala tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
É nesse clima, né, irmãos? Aleluia, que sentimos a presença do Senhor. Ciclo de oração prepara para louvar o Senhor. Cooperando conosco hoje nas congregações, Olga Verone. Tem aqui o nosso irmão presbítero. Mais alguém com o senhor? Só o senhor? Dos irmãos não vieram ninguém. Tem alguém que veio da congregação? Não. Só o senhor. Obrigado. Santa Eulália, pastor Rovilson, agora nosso obreiro lá. Os irmãos que vieram de Santa Eulália, fiquem de pé, por favor. Tem ali o nosso irmão. Mais alguém? Deus abençoe. Santina, Mosael, obreiro lá do Santina, mais os obreiros aqui. Mais os irmãos que vieram do Santina, essa boa cooperação, que o Senhor abençoe. Muito obrigado pela participação. As irmãs somam junto aí com as irmãs do ciclo de oração e louvam o Senhor. Vista Alegre, pastor Josué, aí está os seus obreiros e a congregação veio cooperar também alegremente. Deus abençoe, muito obrigado em Cristo Jesus. Então o ciclo de oração louvando o Senhor. Nosso irmão lá do Vista Alegre vai louvar o Senhor. Vai louvar? Vai? Então, irmão Marco, manda o CD lá em cima. E depois das irmãs, o senhor estará louvando e nós contribuindo à causa do Senhor. Também tem os irmãos de Cordeirópolis, estou vendo ali, Jardim Cordeiro. Fique de pé os irmãos de Cordeirópolis. Vi mais alguns irmãos ali. Toda terça-feira tem honrado aqui. Deus abençoe ricamente. Muito obrigado, em nome de Jesus. Então as irmãs louvando, as irmãs lá das congregações, somam junto aqui, vêm louvar ao Senhor. E o Senhor tem muita bênção para nós nessa noite. Você precisa de uma bênção? Jesus tem aqui. Aleluia. Vamos manter esse clima de adoração, de alegria, servindo ao Senhor Jesus.
Bom, Marco louvando o Senhor e nós contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a causa do Senhor. Nossa contribuição também é uma expressão de adoração, é uma alegria que sentimos em compartilhar no culto do Senhor, trazendo a nossa oferenda, a nossa contribuição de amor e alegria. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Estou muito ruim, hoje que eu consegui levantar. Ontem não pude cooperar na minha igreja, já estou me retratando aqui. E hoje fiquei sabendo dessa cooperação, falei, eu vou lá porque lá está o dono do milagre. E eu preciso de um milagre. Quantos precisam de um milagre? Eu não posso fazer, mas o Senhor Jesus pode. Ele pode. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que tu ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Socorre-me, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que você precisa, tome posse nesta noite, porque o Senhor está aqui. A tua bênção, Senhor, tome posse. Abra as mãos e receba do Senhor Jesus nesta noite, pois Ele está ouvindo o teu clamor. Eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor Jesus, Ele conhece. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre? Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que tu ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, mas lembre-se, a tua mão me sustenta de pé. Oh glória! Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, somente tu pode mudar, Senhor. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer.
cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos assim, abra as mãos e receba do Senhor Jesus nesta noite. Você ele está aqui para te abençoar. É o dono do milagre que está aqui. O que eu não posso fazer, tu podes. Bem forte. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Socorre-me, Senhor. Tome posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos e receba do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Que Deus venha abençoar a cada um que está aqui neste lugar, pois o Senhor Jesus conhece a necessidade do teu coração. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Convido a igreja a estar de pé. Pastor Josué orando ao Senhor. Quantos precisam de oração nessa noite? Pastor Josué orando e apresentando o pastor Jonas, que vai nessa noite ministrar-nos a palavra de Deus. E que o Senhor possa descortinar os céus e abrir a sua despensa e mandar a bênção que nós precisamos. Você precisa? Jesus está aqui. Amém? Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te adoramos, Senhor, por estar na Tua presença, na Sua casa, Senhor. Já louvamos a Ti, glorificamos o Teu nome, Senhor, e agora também chega o momento de ouvirmos a Sua palavra. Senhor, usa Teu vaso, Senhor, nas Suas mãos, para que saímos daqui, Senhor, alimentados, Senhor, com a Tua boa palavra. Pai eterno, Tu és magnífico e poderoso, Senhor, e é capaz e tão excelso para estender as mãos, para curar os enfermos, Senhor, tirar a tristeza dos que estão tristes, dar saúde aos doentes, meu Deus querido, dar vitória para aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Meu Senhor, meu Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, estou feliz por estar mais uma vez na casa de Deus, com o propósito de adorá-lo e com certeza ouvir a sua voz. Agradeço a Deus por esta oportunidade, ao pastor Jurandir pelo convite para estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. Tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. E eu quero, para isso, convidá-los para que, por gentileza, abram as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, e vamos ler do verso de número 16 até o verso de número 20. Aí, depois que o senhor localizar esse texto, aí eu peço a você que abra lá em Marcos, do Evangelho, no capítulo de número 4, e o verso de número 12.
Vamos ler primeiro Isaías 42, versos 16 ao verso número 20, e São Marcos, capítulo 4, e versículo 12. Glória a Jesus. Todos encontraram? Então vamos à leitura do texto. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo, como meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego, como galardoado, e cego como servo do Senhor? Versículo 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. São Marcos capítulo 4, verso número 12. Diz o texto as seguintes palavras: para que, vendo, vejam e não percebam. Vou repetir a primeira frase. Para que, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que se não convertam e lhes sejam perdoados pecados. Amém. Pode sentar, meus amados. Meus queridos, nós queremos nessa noite chamar a atenção dos irmãos para meditarmos juntos aqui nesse texto. E eu escolhi um tema que é o seguinte: os cegos e as suas cegueiras. Quero falar sobre os cegos e as suas cegueiras. Nós observamos que a profecia do Velho Testamento, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, aponta para Jesus, o servo do Senhor, mas em alguns textos o servo aqui é a própria nação de Israel. Mas o Senhor diz lá que, na verdade, ele abriria os olhos aos cegos, mas também ele cegaria aqueles que enxergavam. E no capítulo 4 de Marcos está o cumprimento da palavra, dizendo que aqueles que veem, não viam. Vendo, não viam. Ouvendo, não percebiam. E ouvindo, não entendiam. Então, eu quero falar sobre vários tipos de cego. Existem na Bíblia vários tipos de cegos e de cegueiras. Exemplo, eu quero citar, por exemplo, primeiro, o cego de nascença, do capítulo 9 de São João, que nasceu cego e nunca havia enxergado até o dia em que Deus, na pessoa de Jesus, operou um milagre, dando-lhe a visão. O segundo tipo de cego é aquele cego que nasceu vendo, mas perdeu a visão em razão de uma doença, de um problema qualquer que lhe acometeu e ele veio a perder a visão. O terceiro tipo de cego é o cego que nasceu vendo, mas arrancaram-lhe os olhos e ele ficou sem o globo ocular
e, portanto, cego, né? Como é o caso, segundo a história de Bartimeu, que não era apenas cego, mas não tinha o globo ocular, e que Jesus fez o milagre, não somente dando-lhe a vista, mas também o globo ocular que haviam arrancado dele. Então, esse é o terceiro tipo de cego. O quarto tipo de cego são os cegos espirituais. Nasceu vendo fisicamente, mas não tem a visão espiritual. Por um lado vê, e por outro lado não vê. O quinto tipo de cego é o cego que nasceu vendo e continua vendo, mas apesar disso não vê. Vê, mas não enxerga. Vê e não vê. Ou seja, vê e não percebe. Conforme Marcos capítulo 4, versículo 12. É o caso dos escribas e fariseus, que apesar de conhecer o que as escrituras diziam sobre o Messias veio e eles não viram. Então, eles enxergavam, mas não enxergavam. Eles viam, mas não viam. Aqui temos, nesse caso, um contraditório. Como pode uma pessoa ver e não ver ao mesmo tempo? Isso nós vamos explicar aí ao longo da mensagem. E o sexto tipo de cego é o cego de maior cegueira, que é exatamente a cegueira de um cristão, que apesar de iluminado pelo Espírito Santo, anda como cegos espirituais. Então, o cego mais cego é um cristão que perdeu a visão espiritual. A verdade é que quem mais foi iluminado somos nós. E, portanto, se perdemos a iluminação, seremos os cegos de maior cegueira. Quando Jesus curou o cego de nascença, do capítulo 9 de São João, o propósito de Cristo era dar ao cego a visão que ele nunca tinha tido, e também tinha como propósito revelar a sua divindade ou a sua messianidade. Os escribas e fariseus viram o milagre, mas não viram o milagroso, ou seja, quem operou o milagre, como o Messias. Então, veja bem, os escribas e fariseus, eles viram a Jesus, mas não viram o Messias. E Messias que eles tanto esperavam. E por que não viram? Porque eram cegos. Mas, por outro lado, enxergavam muito bem, porque eles eram os doutores da lei. E como doutores da lei, eles tinham uma visão muito grande nas Escrituras, mas mesmo enxergando, não enxergaram. Mesmo vendo, não viram. Mesmo vendo, não perceberam. E, portanto, ao invés de se curvar ante ao Messias que tanto esperavam, eles odiaram e levaram à morte. Então, há três tipos de cegueira que acometeu os escribas e fariseus. A primeira é o contraditório: viam e não viam. A segunda é que viam uma coisa por outra. Eles viam uma coisa por outra coisa e confundiram a visão. E a terceira é que eles viam os demais, mas não viam a sua própria cegueira. Então, vou repetir os três tipos de cegueira. Primeira cegueira: viam e não viam. Ao mesmo tempo que viam, eles não enxergavam. Segunda, viam uma coisa por outra. Terceiro, viam os demais, mas não viam a sua própria cegueira. Eles achavam que eles aqui enxergavam mais, ao passo de que eles não tinham consciência do quanto eram cegos. E nós somos cristãos. E se por acaso nós ficarmos cegos, seremos piores do que os fariseus e escribas, porque somos cristãos.
Viram o cego curado, mas não viram o milagre. Viram a Jesus, mas não viram o Messias. Significa que eles tinham uma visão muito, vamos dizer assim, afinada nas Escrituras, mas eles não conseguiram, com toda a visão que tinham, ver o que precisavam ver. Às vezes, vemos o que não deveríamos ver, e não vemos o que deveríamos ver. Isso acontece, às vezes, na igreja, em que pessoas veem o defeito dos outros, mas não conseguem ver os seus próprios defeitos. Pessoas que enxergam coisas que não eram para enxergar, mas não percebem o quanto precisavam ver coisas da sua própria história e da sua própria vida. Um caso que ilustra o fato de ver e não ver é o caso dos soldados do rei da Síria, que quando o rei da Síria percebeu que todo programa, todo projeto que ele fazia para atacar Israel, ele era surpreendido, porque lá em Israel tinha um que avisava todo o plano feito pelo rei da Síria. E o rei da Síria achava que havia um espião, né? Ou havia alguém traindo o próprio exército, e contava para o rei de Israel, e eles se preparavam para não ser surpreendido com o ataque dos soldados assírios. Mas a questão é que lá estava um homem a quem Deus revelava as coisas que o rei da Síria planejava lá no silêncio do seu escritório. Então, os irmãos observem que o rei acabou por fim descobrindo, porque disseram para ele que havia um homem lá que Deus revelava detalhes do que ele pensava, do que ele planejava. E graças a Deus, que Deus tem sempre um a quem Deus revela alguma coisa. E ai de nós se não houvesse essa pessoa a quem Deus revelasse. Lá em Israel, naqueles dias, havia Eliseu. Isso está lá no segundo livro do Reis, capítulo 6. E quando o rei da Síria soube que era Eliseu, e que Eliseu estava na cidade de Dotã, ele chamou o seu exército e mandou que fosse a Dotã para prender Eliseu. E Eliseu foi revelado que o exército vinha para prendê-lo. E quando ele soube, ele saiu ao encontro do exército e fez uma oração: ó Senhor, cega estes homens. E Deus cegou os homens numa cegueira milagrosa, porque eles enxergavam, mas não viam. Até porque o profeta chegou para ele e disse: olha, não é aqui que está o homem que vocês procuram. E ele era o homem que eles procuravam. Não é aqui. Me acompanha que eu vou levar vocês aonde está o homem que vocês procuram. Aí ele levou os homens para Samaria. E quando atravessaram as muralhas, a fortaleza de Samaria, os portões se fecharam e o exército que veio prender Eliseu acabou preso por Eliseu. Veja bem, que era uma cegueira, mas uma cegueira misteriosa, porque primeiro o soldado conhecia muito bem a cidade de Dotã, conhecia muito bem quem era o homem que eles queriam prender, e conheciam também muito bem a cidade de Samaria. Ora, mesmo cego, eles sabiam que estavam na cidade de Dotã, e já tinham sido investigados, e sabia que lá estava Eliseu. Como é que eles poderiam mudar a rota simplesmente por uma cegueira? A verdade, meus amados, é que a cegueira fez com que aqueles soldados, querendo ir para um lugar, fossem parar no outro. Eles foram para Dotã, acabaram em Samaria. E eu quero chamar a sua atenção para que você medite comigo
porque, na verdade, eles foram para prender e acabaram presos. E este caso ilustra a cegueira dos fariseus e dos escribas, que eram doutores da lei. Porque os líderes religiosos dos dias de Jesus, querendo ir para o céu, estavam marchando para o inferno. E por que alguém que quer para o céu acaba indo para o inferno? E a cegueira que realmente faz com que as pessoas mudem o seu rumo. Observe que Jesus disse em São Mateus capítulo 23 e o versículo 15 o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles eram líderes religiosos, eram cegos, que tinham uma cegueira espiritual, que os levava para o inferno, quando eles pretendiam chegar no céu. Irmãos, nós precisamos ter o cuidado, para que isso também não venha acontecer conosco, que queremos chegar no céu, e não podemos cair no inferno, porque nosso destino é o céu. Mas, assim como aqueles fariseus e escribas foram acometidos de uma cegueira, nós também estamos sujeitos. Veja bem, não é diferente o caso de muitos cristãos como nós, que querendo o céu, caminhamos para o inferno, enganados pela cegueira da religiosidade. Irmãos, preste atenção, porque aqueles escribas e fariseus eram hipócritas, porque eram religiosos. A religião, ela é uma fonte de hipocrisia, porque há muitas pessoas que se vestem de cristãos, mas na verdade não são. A religiosidade também é fonte de preconceito. Pessoas que fazem distinção das demais denominações, é o preconceito denominacional, faz distinção daqueles que não pertencem à nossa comunidade, como se nós fôssemos os melhores, os mais santos, os fiéis, os dignos, e os demais, todos são indignos, pecadores, vão tudo para o inferno. Então, a religiosidade é fonte de preconceito religioso. Também a religiosidade é fonte de altivez espiritual. Quantos crentes que se perderam porque achavam que eram mais santos do que os outros? Quantos santos que se perderam porque, por se acharem mais santos que os outros, condenavam os outros? Assim como os fariseus, que condenou lá o publicano, orando, disse: Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço as minhas orações, eu não sou como esse publicano não. E o publicano levanta, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E a Bíblia diz que o publicano desceu justificado, e o hipócrita do fariseu afundou-se mais na hipocrisia. Meu amado, eu quero trazer para os irmãos hoje uma palavra que impactou meu coração. Tem coisa que nós vamos aprender aqui nessa lição de hoje, nesse comentário que eu estou fazendo aqui, que vai realmente edificar a nossa vida. Outra coisa que é comum acontecer nas religiões é exclusivismo religioso. É aquelas pessoas que têm um orgulho nacional e acham
que só é bom os crentes da sua denominação. Eu sou assembleano roxo, como se isso fosse garantia de salvação, e não é. Como igrejas que tem por aí, que eu vou evitar citar o nome, que acham que o batismo que tem valor é só o batismo da igreja deles, que a graça só está lá na igreja deles, que aqui não tem a graça, e que nós não somos considerados irmãos, mas primos, alguém que está bem próximo, mas ainda não chegou. Isso é mentira do preconceito e exclusivismo religioso, porque Jesus não faz acepção de pessoas, nem acepção de denominações, nem de raça, nem de posição social. Todos que se aproximam de Jesus serão abraçados por Ele. Mas, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque os escribas e fariseus aprenderam a viver aquela religião dentro da religião. E é bem possível que nós, com o passar dos anos na casa de Deus, venhamos a aprender também coisa errada por uma cegueira que distorce a visão. Veja bem, alguém poderá dizer que esse episódio lá de Eliseu, dos soldados assírios, ocorreu em razão da oração de Eliseu. E é uma verdade. Foi Eliseu que orou para que eles ficassem cegos. E alguém pode dizer o seguinte: mas isso não ocorre naturalmente? Tem que ter alguém que ore para que o outro fique cego? Não, não é bem assim. Tem gente que fica cego sem que ninguém ore para ele ficar cego. Lá, Eliseu orou para que eles ficassem cegos. Mas tem gente na igreja perdendo a visão sem que ninguém tivesse orado. Muito pelo contrário, as pessoas estão orando para que ele enxergue, mas ele acaba ficando cego. Deixa eu dizer como isso ocorre naturalmente. Às vezes, ao assistirmos algum evento, nós fixamos o nosso olhar naquilo que nos apresenta. Mas por uma pequena distração ou conversa, nós continuamos olhando e vendo aquilo que está sendo apresentado, mas mesmo vendo, nós acabamos não entendendo. Ou seja, vemos e não vemos. Isso é comum. Terminou o culto, aí uma pessoa conversando com a outra: você ouviu que o fulano de tal falou isso e isso? Não, não ouvi, não. Ele falou isso? Falou. Ah, eu acho que foi na hora que a irmã falou comigo. Quer dizer, ela estava olhando, a pessoa falou, mas ela não viu. Não percebeu, não assimilou, por causa da distração. Você está me entendendo? Hoje eu estou percebendo que os irmãos estão de olhos fixos aqui, ó. Mas, às vezes, uma pequena distração, uma conversa, pode cegar a pessoa. E ele pode perder, quem sabe, o melhor da apresentação, por causa de uma pequena distração. Ele acabou vendo e, ao mesmo tempo, não vendo. Porque pergunta para ele se ele ouviu, ele diz que não ouviu. Pergunta se ele viu, ele também não viu. Mas ele estava vendo, porque estava olhando. Então, juntamente, a pessoa pode ver e não ver. Está no culto, mas não está cultuando. Está olhando, mas não está prestando atenção. Está olhando, mas não está realmente com a sua atenção voltada para aquilo que está sendo ministrado. Então, amados, essa cegueira, esse tipo de cegueira, pode acontecer com qualquer um de nós. Tá certo? Veja bem, vamos analisar um fato bíblico. Os dois discípulos, no caminho de Emaús, iam conversando a respeito da morte de Cristo. Os dois estão conversando.
Pois é, não. Cristo morreu, hoje é o terceiro dia, né? E ainda não ressuscitou. Tem umas mulheres que falaram aí que viram ele lá, viram o sepulcro vazio, mas ainda os discípulos não viram. E, na verdade, então, vamos lá conversando. De repente, o próprio Jesus aproxima e pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? Aí ele diz assim: mas tu és o único peregrino que não sabe dos últimos acontecimentos aqui em Israel? Pois é. Aí Jesus estava caminhando com ele, conversando com ele. Aí diz a Bíblia que Jesus abriu as Escrituras, começou a discorrer sobre a lei, os profetas, e eles estão ouvindo ali, e segundo eles falaram depois, o coração chegava a arder. Eles olhavam para o peregrino assim, né, que aproximou, mas não podia imaginar quem era. Mas Jesus era muito conhecido dos dois discípulos. Ele era muito conhecido dos dois discípulos. Os dois discípulos conviveram com Jesus, conheciam a voz de Jesus. Quando Jesus disse Maria, lá perto da sepultura, Maria logo reconheceu a voz, Rabone. E Jesus ali não estava disfarçado, não. Era o Jesus verdadeiro. Hein? E o mesmo Jesus, não havia disfarce. Era Jesus. Mas eles não conseguiam ver Jesus ao lado deles. Por quê? Veja bem. Mesmo o coração ardendo, diz aqui o pastor, eles não conseguiam enxergar que era Jesus que estava ali. Por quê? Porque o pensamento deles estava preso no Cristo morto. E o pensamento no Cristo morto, fixado no Cristo morto, sendo o pensamento mais forte do que a visão, eles viram o Cristo vivo, que conversou com eles, mas não perceberam que era o Cristo vivo, porque no pensamento deles girava em torno do Cristo morto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vem ao culto, mas o seu problema é grande, e você está com a sua mente voltada para o problema, é bem possível que na igreja Deus prepare uma solução para o seu problema, mas a sua mente está tão presa ao problema que você não consegue ver a solução. Os olhos estavam como que fechados, por causa da mente. Porque a mente estando voltada para um assunto, a visão, ela foca de acordo com aquilo que está dominando o seu pensamento. Então, Cristo vivo do lado deles, e eles decepcionados, porque não tinham ouvido falar da ressurreição do Cristo que falava com eles. Exatamente. E não espera mais, que eles estavam decepcionados. Na verdade, então, amados, significa que aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles enxergavam, mas ao mesmo tempo eram cegos. Mas eles não eram crentes? Eram. Eles não eram discípulos de Jesus? Eram. E se isso aconteceu com ele, não pode acontecer comigo? Não pode acontecer com os irmãos? É preciso que nós tomemos uma atitude, porque na verdade, amados, diz a Bíblia que quando eles chegaram na aldeia, Jesus fez como que ia continuar a viagem, e eles pediram a Jesus para ficar, Jesus ficou. E na hora que Jesus, sentado à mesa, tomou o pão e dando graças, foi a hora que abriu os olhos e eles viram que era Jesus. Ora, irmãos, podiam ter desfrutado de uma alegria muito maior, mas não desfrutaram, porque eram cegos.
Tem crente que está do lado de Jesus, mas não tem visão. Tem crente que Jesus toca nele, mas ele não percebe o toque de Jesus. Tem crente que Jesus vem e fala com ele, mas ele jamais desconfia que Jesus está falando com ele. Bom, entenderam? Porque vem para a igreja, mas traz na sua cabeça os problemas do dia a dia. É o problema da empresa, é o problema do encarregado, é o problema da família, é o problema financeiro, é o problema não sei de quê, aquela inimizade, aquela decepção que sofreu, a traição que aconteceu. Meu amado, quando entra na casa do Senhor, diz a Bíblia que nós precisamos mudar até o nosso andar. Até o nosso andar. O que é que a Bíblia diz? Para nós termos cuidado com o nosso andar quando entramos na casa de Deus. Mas se nós entrarmos na casa de Deus com tudo o que nos aconteceu durante toda a semana, aquilo vai encher sua cabeça e você vai ver, mas não vai enxergar. Porque os problemas que enchem a cabeça, enchem o pensamento, cega a visão. Meus amados, às vezes a nossa mente está tão ocupada com os nossos problemas, como já disse, que não vemos a solução, muitas das vezes, bem junto de nós. Às vezes a nossa mente está tão preocupada com uma doença, que não vemos a cura que chega, como Jesus chegou para aqueles discípulos, não é verdade? Veja quanto o nosso pensamento interfere na nossa visão. Uma pequena desatenção pode roubar a percepção de algo que estamos vendo, mas não estamos entendendo nem percebendo. Ver sem atenção é ver e não ver. Que coisa, né? Os escribas e fariseus viram o milagre dos cegos de nascença, e também do Bartimeu, e muitos outros. E, no entanto, não perceberam que Jesus era o Messias, esperado por eles. Porque as suas mentes estavam dominadas pelo ódio, inveja. Jesus estava sendo seguido de uma multidão, e eles se encheram de inveja. Tem gente que não recebe porque tem inveja do outro irmão, tem ódio do outro irmão. Às vezes é obreiro que não fala com o outro, é irmão que não perdoa o outro. Os fariseus estavam cheios de ódio de Jesus, queriam matar Jesus. Como é que eles iam ver divindade em Jesus se eles achavam que Jesus não era nada? Porque eles não viram a divindade em Jesus? Por causa da ambição. Eles eram ambiciosos. Eles tinham uma capa de religião. Queriam matar. O pastor está lembrando muito bem aqui. Eles queriam matar Lázaro só porque Jesus ressuscitou. Eles queriam eliminar um grande sinal que Jesus tinha feito. Irmãos, tem crente desse jeito, que se ele pudesse, ele mataria o irmão para não ver aquele irmão mais no culto. Também, eles não podiam ver, por causa do coração cheio de interesses pessoais. Irmãos, o que tem de crente que vem na igreja, por causa de mesquinhos interesses humanos. Ontem, um irmão me falou que uma pessoa, um obreiro, quando ele passava assim, dizia: enquanto eu não te matar, eu não sossego. Eu estou dizendo para os irmãos, essa pessoa está cega, completamente cega. O pastor disse que em vez de obreiro é um obrado, né? Então,
irmãos, os interesses materiais são muitos. Alguém vem na igreja porque quer ficar rico, o outro vem na igreja porque quer comprar um carro, outro vem na igreja porque quer arrumar uma namorada, outro vem na igreja por causa de outras coisas, e não vem na igreja e não consegue enxergar o que precisa se enxergar. Certo tempo atrás, uma senhora começou a frequentar os cultos. Aí depois ela veio vários cultos e depois não apareceu mais. Aí uma irmã percebeu, foi fazer uma visita para ela. Aí quando chegou para ela, a senhora não foi mais no culto, irmã? A senhora não apareceu mais, eu vim aqui fazer uma visita para a senhora, o que houve? Ela disse, mas eu não fui lá mais não, porque lá só tem bofe. Aí eu disse, não estou entendendo, a irmã ficou sem entender, né? Aí disse, não, lá só tem bofe, não me agradou não. Mas a irmã ficou sem entender, a irmã espiritual. Aí, o que é mesmo que você está falando? Aí a irmã disse, não, eu estou à procura de um homem, mas cheguei lá, não achei nenhum que me agradasse, por isso que eu não fui mais. São pessoas cegas que estão frequentando os cultos. Levanta a mão, dá até glória a Deus, mas não tem visão nenhuma. São verdadeiros cegos. Meus amados, os escribas e fariseus viram todos esses milagres, mas não enxergavam por causa dos interesses, do ódio, da inveja, da soberba, da autoridade que eles julgavam ter na religião, pela ostentação própria, porque eles chegavam a ser tão hipócritas que, segundo a história, eles levantavam pela manhã, não penteavam o cabelo, não lavavam o rosto, ia para as esquinas das ruas para ficar orando, para que todos pudessem ver que eles estavam jejuando. Isso é hipocrisia. Ser crente para os outros ver é hipocrisia. Trabalhar, fazer alguma coisa para que os outros possam elogiá-lo é outra hipocrisia. Ser paparicado, aplaudido é outra hipocrisia cristã. Nós estamos aqui para servir a Deus, pois nós não somos dignos de servir ao Senhor, mas servimos por misericórdia, pela misericórdia e graça de Deus, que nos chamou e nos vocacionou para fazer alguma coisa, mas não existe dignidade em nós. E por que as pessoas querem ser aplaudidas, querem um trono para que elas possam assentar? Eu quero afirmar aqui, sem medo de errar, que no reino de Deus só existe um trono, porque só existe um rei, e esse rei é Jesus de Nazaré. Meus amados, a verdade é que entre os que servem a Deus não deveria haver ostentação, porque todos nós somos pó e cinza, todos nós fomos feitos do barro, e todos nós, na verdade, teremos que prestar contas da nossa vida e da nossa palavra. Até as palavras frívolas que saem da nossa boca, haveremos de dar conta. Até aquela palavra que você diz contra alguém, sozinho, sem que ninguém ouça, porque há um Deus que está acompanhando a sua falácia, a sua conversa, na escuridão da madrugada. E no dia do juízo, terás que prestar contas. Meus amados, com relação ao milagre do cego de nascença, olha o que a Bíblia diz no verso 16 do capítulo 9 de João. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha aí. Este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? Mas se ele é pecador, como é que ele curou o cego? Olha a confusão, olha a falta de visão. E havia dissensão entre eles, discutindo sobre a pessoa de Jesus, mas jamais podiam enxergar que ali estava o Messias, o Salvador do mundo. Os fariseus viam as coisas como não era,
e não viam as coisas como eram. Como o cego de Betsaida. Lá em São Marcos, no capítulo 8, e verso 24, tem o relato da cura do cego de Betsaida. E o cego de Betsaida era cego conhecido daquela cidade, e o povo da cidade vieram e pediram a Jesus: Senhor, toque nesse cego, tenha misericórdia dele. Aí Jesus não tocou como eles queriam, mas pegou o cego e foi para fora da aldeia, impôs as mãos e orou pelo cego. Depois Jesus perguntou assim: como é que você está vendo as coisas? Aí ele disse: olha, vejo os homens como árvores que andam. Ele tinha tido uma experiência com Jesus. Jesus impôs as mãos sobre ele, mas apesar disso, estava vendo homens como árvore. Visão totalmente errada. E aliás, essa visão estava pior do que a cegueira dele antes, porque como cego ele não via nada. E agora ele via homem como árvore. Podia ser que ele pegasse um machado e dar uma machadada nos homens, porque ele via os homens como árvore. Então era perigosa essa visão. Era uma visão que corria perigo, né, a quem passasse na frente dele, porque a visão era pior do que a cegueira. E eu digo para os irmãos: tem crente que Jesus já fez uma obra na vida dele, mas está enxergando exatamente assim. Ele não vê os homens como homens, ele vê os homens como árvore. Ou seja, eles veem o que não é e não conseguem ver o que é. Aí quando ele disse que diz para Jesus que viu os homens como árvores que andam, tem aí vários erros, né? Primeiro que homem tem duas pernas, a árvore tem um tronco só. Os homens têm dois braços, a árvore tem vários braços. Os homens andam, as árvores não andam. A árvore é verde e o homem tem várias cores, não é verdade? Então são vários erros numa visão. Então Jesus foi e impôs as mãos novamente. Aí perguntou para ele assim: e agora? Como é que você está vendo? Aí a Bíblia diz que ele via tudo nitidamente. Aí passou a ter uma visão correta. Meu irmão, será que não está na hora da gente pedir a Jesus para tocar de novo em nós? Será que o dia para Jesus fazer isso não seria hoje? Para que nós possamos sair desse culto enxergando nitidamente as coisas. Porque tem gente que olha para um obreiro e diz: aquilo lá não pode ser obreiro nunca na vida. Aquele homem não tem graça, aquele homem não tem vocação, aquele homem não sei por que está lá no púlpito. Isso é enxergar o que não é. Porque você aceitando ou não aceitando, ele é obreiro. Se você disser que eu não aceito a Dilma como presidente da República, não vai tirar ela do trono, ela vai continuar lá como presidente. Então, não é o que você decide, é o que Deus decide. E nós precisamos ver exatamente o que Deus decidiu, o que Deus fez, e entender, compreender a vontade de Deus. Meus amados, antes da primeira oração, o cego não via nada, porque era cego, e depois viu como não era, viu errado. Quando ele era mais cego, quando não via nada, ou quando viu os homens como árvore? Depois que começou a enxergar, ele ficou mais cego do que quando ele não enxergava nada, porque ele enxergou totalmente errado as coisas que estava vendo. E ele tinha tido uma experiência com Jesus. Quem aqui já teve uma experiência com Jesus? Você tem certeza que está enxergando tudo direitinho? Tem convicção que a sua visão está perfeita? Como você está vendo as coisas? Como é que você está vendo a sua família? Como é que você está vendo a sua alma?
como você está vendo a salvação, como você está vendo a caminhada para o céu, como você está vendo a igreja, como estás vendo o reino de Deus aqui na terra, como é que você está vendo a vida cristã. Será que está enxergando perfeitamente ou precisa que Jesus te dê um toque nesta noite? Ver uma coisa por outra é pior do que a cegueira total. Deus disse a Adão, lá no jardim do Éden: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Jesus, em outras palavras, disse: olha, não coma do fruto dessa árvore, porque é veneno fatal. Você come e vai morrer no mesmo dia. É o que Jesus disse. Mas, veja bem, no capítulo 3, verso 6, está escrito assim, ó: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ora, meu amado, como é que ela vê que uma coisa é boa, se Deus diz que é má? Como é que ela pode dizer que era uma árvore boa e agradável para se comer, se Jesus disse que era veneno fatal? Como é que eu pego um veneno e digo isso aqui é uma coisa boa? É morte certa. Agora, o que aconteceu com Eva para ela enxergar daquela maneira? Primeiro, o diabo chegou e lançou uma confusão na cabeça dela. Mas o diabo só lançou a confusão, a dúvida na cabeça de Eva, porque ela aceitou dialogar com o diabo. Irmãos, você pode ser o crente mais dedicado da igreja, mas não queira abrir diálogo com o diabo. Não aceite conversação com ele. Não aceite proposta dele. Não aceite aproximação dele. Evite tudo que você puder, porque ele é astuto. E ele, ao lançar, quer dizer, a tentação, ela cega o entendimento. 2 de Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Significa dizer que na tentação o entendimento é cegado, e você não consegue ver a realidade, você começa a ver a irrealidade. Você começa a ver no sentido contrário, porque na cabeça de quem está sendo tentado, o bem pode ser mal e o mal pode ser bem. É o que acontece. Aquilo que não presta passa a prestar, e aquilo que presta não presta mais. Irmãos, não aceite. E tem pessoas que aceitam o diálogo com ele. Como é que uma pessoa aceita o diálogo com ele? Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no Jardim do Éden, só tinha uma única árvore da ciência do bem e do mal, a única árvore que era proibida. Mas no mundo, irmão, existem milhões de árvores proibidas. Lá só tinha uma. Agora, onde nós vivemos, são milhares de árvores proibidas. E tem crente aceitando diálogo
e se aproximando de árvores proibidas. Veja bem, tudo que proíbe a lei natural, tudo que proíbe a lei divina, tudo que proíbe as leis humanas, tudo que proíbe a razão e condena a experiência, são aves proibidas. Quando está escrito lá que é proibido estacionar, e você estaciona, você está se envolvendo com uma ave proibida. E como crente, você não pode participar dessa árvore proibida. Se a lei diz, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, se você cobiça alguma coisa de um próximo, você está numa árvore proibida. São milhões de árvores proibidas. É bem diferente. No Jardim do Éden, tinha muitas árvores que se podia comer e uma proibida. Hoje nós estamos no mundo, tem milhões de árvores proibidas e só uma que nós podemos nos alimentar. E essa árvore é Jesus de Nazaré. Você foi chamado para fechar os olhos para as árvores proibidas e se alimentar de Cristo até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. Os irmãos observaram a inversão. Hoje, o que mais existe são árvores proibidas. Tem gente que diz, ainda bem que eu não estava no Jardim do Éden, né? Porque lá tinha uma árvore proibida. Mas você está no mundo que existe milhões de árvores, lá só tinha uma. E você só tem uma para você se livrar da morte, que é Jesus de Nazaré. Meus amados, tudo que proíbe a razão, mas você faz a si mesmo, é uma árvore proibida. Tudo que a experiência condena, são árvores proibidas. Tudo que a consciência sua te condena, é árvore proibida. Corrupção nem se fala. É tudo árvores proibidas. E estão condenados à morte todos que comerem desses frutos. Nosso destino é o céu. O que a Bíblia recomenda é o seguinte, ó: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha e o pecado que bem de perto nos rodeia, deixemos todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Nós não podemos perder de vista Jesus de Nazaré. O resto, irmão, é resto. O resto fica aqui. Jesus vem nos buscar e tudo vai ficar aqui. Fica dinheiro, fica casa, fica negócio, fica realmente amigos. Vai ficar tudo por aqui, porque a nossa casa está na cidade celestial. E o Senhor virá nos buscar desta terra. Irmãos, sempre houve quem via o que era e aqueles que viam o que não eram. Lá no Velho Testamento, Jeremias dizia para os reis: ó, se entregue a Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque ele vai, né, oprimir, vai, 70 anos de cativeiro vai acontecer, não tem jeito. Mas o falso profeta disse: não, Nabucodonosor não vai, faz um acordo com o Egito. Aí o rei ia fazer acordo com o Egito, mas quando chegou no dia certo, Nabucodonosor veio e destruiu tudo. E a palavra de Jeremias, o único profeta que via o que era realmente, se cumpriu. E os falsos foram também levados para o cativeiro. Micaías foi chamado para profetizar, porque os reis se uniram e os moabitas vieram contra os reis de Israel e de Judá.
E quando ele profetizou que Acabe seria morto. Mas os falsos profetas vieram e disseram: não, você vai ser vitorioso. Olha aí. Alguns que viam que era e outros que viam que não era. E não admirem, não assustem. Mas nesse púlpito tem alguém que vem aqui e fala do que realmente é. Mas tem alguns que vêm e falam daquilo que não é. E você tem que ter o cuidado para enxergar com aqueles que estão vendo o que realmente é. Tem gente que diz que o pecado não é mais pecado. Mas eu continuo dizendo que pecado continua sendo pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Mas estão entendendo? Não adianta dizer que o mundo mudou. O mundo mudou, mas a Bíblia não mudou. O mundo mudou, mas Deus não muda. O mundo é moderno, mas Deus não se moderniza, porque Ele é perfeito. Ele não tem nada para ser aperfeiçoado. A Bíblia é a palavra perfeita de Deus, não tem nada para modernizar nem aperfeiçoar. Ela é a palavra eterna de Deus. No coração dos homens há muitos sentimentos, mas há 2 sentimentos que regem a maioria dos comportamentos, que é amor e ódio. Quando o coração está cheio de amor, é bem possível que a pessoa olhe para um urubu e enxergue ele branquinho. Mas se o coração estiver cheio de ódio, é bem possível que ele olhe para um cisne e veja ele todo negro, todo preto. Significa dizer o seguinte: a paixão muda a visão. Ou cega. Muda ou cega a visão. Cuidado com as paixões. Cuidado com sentimentos puramente humanos. Cuidado com esse negócio de dizer assim: olha, eu senti que devia de fazer assim. Ah, mas não é desse jeito, meu amado. O coração é mais enganoso que todas as coisas. O coração é cheio de paixão. Não é o que você está sentindo, é o que Deus mandou fazer. É o que Deus disse que vale. Não é o que você sente. Deus não trabalha com sentimentos humanos. Deus trabalha com a vontade direta dEle. Estou encerrando porque o tempo já até esgotou. Conclusão. Jesus disse que os líderes religiosos dos seus dias eram cegos que guiavam outros cegos. A Bíblia diz que aqueles que fazem o ídolo que tem olho, mas não enxerga, se torna semelhante ao mesmo ídolo. Também tem olho, mas não vê. É cego também. Tá certo? Agora, quem adora a Deus se torna semelhante a Ele. Aí você tem que descobrir qual é a sua decisão. Você quer parecer com um ídolo que tem boca, mas não fala, tem olho, não vê, tem nariz, mas não cheira? Ou quer ser semelhante a Deus, que é absolutamente perfeito, está sentado no trono de glória? Nós cristãos temos líderes, contudo, nós não somos guiados por líderes cegos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz claramente, em Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. É Ele que guia o crente. Nós temos líderes e respeitamos e consideramos e honramos. Mas quem nos guia é o Espírito Santo de Deus.
Meus amados, oremos ao Senhor nesta noite, com a oração que o salmista faz no Salmo 119, versículo 18. Sabe como é que ele ora lá no Salmo 119, verso 18? Ele diz assim: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Senhor, tira as vendas, tira a cegueira. Eu quero ver as maravilhas da tua lei, eu quero contemplar a tua majestade, eu quero ver Cristo como Cristo é, eu quero ver Deus como Deus realmente é. Porque a Bíblia diz que quem crê, como diz as Escrituras, olha aí, não é simplesmente crer, não. É crer como diz as Escrituras. É ver como Ele realmente é. É realmente vê-lo na pureza da sua essência. Se você conseguir isso, você vai ser o mais bem-aventurado homem nessa terra. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz em São João 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você vê o Senhor como Ele é, você já tem a vida eterna. Pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. Somente com os nossos olhos desvendados veremos o estado das nossas almas, a verdadeira situação das nossas famílias, o estado das nossas ovelhas, a situação do nosso país e as necessidades de nossos conterrâneos e etc, etc. Caso contrário, não enxergaremos. Seremos cegos como eram cegos os religiosos do dia de Jesus. Cuidado, escapa-te da cegueira hoje, colocando-se de pé e orando nesta hora comigo. Se você deseja uma oração especial, quiser vir aqui à frente, pode vir. Estamos já encerrando e nós vamos orar e vamos pedir a Deus para fazer cair por terra aquelas recâmaras que caíram dos olhos de Paulo. Logo após a conversão, Ananias orou por ele e caiu por terra as vendas que o cegavam. E Deus quer te dar uma visão perfeita nesta noite. Não uma visão física, mas uma visão que você possa enxergar como Abraão. Abraão, quando Ló escolheu a melhor parte e ele ficou com as pedras, ele pegou o binóculo da fé, deu uma olhada, ele viu a cidade celestial. Vê se você consegue enxergar a cidade que está preparada para você e para mim, para onde nós caminhamos. Se você tem essa visão, você será cheio de esperança. Curva a sua cabeça. Seja sincero. Abra o seu coração agora. Fale a verdade para Jesus. Escapa-te da máscara. Caia na realidade. A palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus. E não podemos realmente escapar das suas espadas. Soberano e bendito Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos, Pai, por este momento solene na Tua casa. Pai, ministramos, Senhor, a Tua palavra que o Senhor colocaste no meu coração. Senhor, agora está aqui, Senhor, os Teus filhos, numa atitude de humildade, de oração e de busca, Senhor, pois nós precisamos que o Senhor, nesta noite, venha nos iluminar, tirando as vendas dos nossos olhos e nos revelando, Senhor, a Tua vontade, o nosso destino, o Teu querer, e, ó Deus, que o Teu amor, Senhor, possa nos constranger a viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida digna do Teu
nome e da tua palavra. Pai, nesta noite, enche as vasilhas vazias, torna, Senhor Deus, a transbordá-la. Faça o nosso cálice transbordar nesta noite. Encha-nos da tua graça, Pai, porque precisamos da mesma. Precisamos ser fortalecidos na tua graça. Toque cada vida nesta noite, toque em cada alma. Ó Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, aviva a tua igreja, abençoe o teu povo, os pastores, obreiros da tua casa. Venha nos renovar, venha nos encher, venha nos dar visão espiritual, venha nos dar estratégias que tanto necessitamos. Abençoe o teu povo. Oramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Quantos pode louvar a Deus pela palavra? Aleluia, que o Senhor abra realmente a nossa visão e tenhamos consciência do que fazemos na causa do Senhor. Aleluia, aleluia. Quinta-feira, noite da vitória, presença das congregações Água Espraiada, Boa Vista, que agora é Vila Queiroz, né? Boa Esperança e Campos Elíseos. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical e culto à noite, em nome de Jesus. Temos aqui 16, 17, 18 de maio, festividade ali no Centro Evangelístico. Convite aqui para todos, irmãos. E 29 de maio, 30 e 31, lá no ciclo de oração e trabalho do Jardim Caieiras. Todos são convidados em nome de Jesus. E no bairro do Tatu, que está um pouco longe ainda. Dia 8, essa semana, 8, 9 e 10 de maio, ali no bairro do Tatu, festividades e o trabalho do Senhor ali. Os irmãos do Conselho do CRI, vamos sentar ali e vamos ter uma rápida reunião e agradecemos a presença de todos e levam a bênção em nome de Jesus. Pastor Joel nos abençoando e agradecemos a todos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.